O meu ex era muito melhor em tudo, tu nunca vais conseguir comparar-te, disse-me enquanto voltou com o namorado do liceu. Desejei-lhes felicidades e segui em frente completamente. 3 anos depois, está solteira e a chorar à porta do meu escritório a perguntar se ainda a amo. O anel de noivado ainda estava escondido na gaveta das minhas meias quando a Inês ligou naquela terça-feira à noite para me dizer que me estava a deixar pelo seu amor do liceu. Tínhamos estado a viver juntos durante 2 anos no nosso apartamento perto do Parque das Nações, onde eu me tinha habituado à nossa rotina de domingo de manhã de caminhadas pela margem e café no mercado, nunca suspeitando que ela achava nossa vida juntos tão sufocante como um edifício mal ventilado. Sou engenheiro civil para a Câmara de Lisboa, o tipo de homem que acredita em fundações sólidas, planeamento cuidadoso e construir coisas que duram. Princípios que tinha aplicado à nossa relação com o mesmo cuidado metódico que trazia para desenhar pontes e projetos de infraestrutura. Apenas 3 semanas antes daquela chamada devastadora, tinha passado os meus intervalos de almoço a visitar joalharias em Cascais, comparando cortes de diamante e engastes, ensaiando mentalmente o pedido que tinha planeado para as nossas próximas férias em Sintra, onde tinha reservado uma mesa no Fortaleza do Guincho com vista para o mar, o mesmo local onde ela me tinha dito pela primeira vez que me amava 2 anos antes. O anel que tinha escolhido era um solitário clássico com um diamante corte princesa, algo intemporal e elegante que combinava com o seu estilo, e até tinha conseguido a aprovação da sua melhor amiga Catarina sobre o design. Sentindo-me confiante e excitado sobre dar este próximo passo na nossa relação. Mas naquela terça-feira à noite em março, enquanto estava sentado no meu escritório a rever plantas para uma nova estação de tratamento de água, a chamada da Inês destruiu tudo o que pensava saber sobre nós. André, precisamos de falar, disse ela, e algo na sua voz fez imediatamente o meu estômago apertar, aquele tom plano e distante que as pessoas usam quando já tomaram uma decisão e estão apenas a passar pelos movimentos de dar mais notícias. Não consigo mais fazer isto, continuou sem preâmbulos, as suas palavras cortando através da linha telefônica como uma faca. O Pedro está de volta à cidade, e temos estado a falar, e percebo agora que o que tivemos no liceu era amor verdadeiro, não está coisa segura e confortável pela qual tu e eu nos temos contentado. Pedro, o seu amor do liceu que se tinha mudado para Londres após a formatura para perseguir alguns sonhos vagos de se tornar ator ou influencer, o tipo cujas fotos ainda ocasionalmente apareciam nas suas redes sociais com legendas sobre seguir a tua paixão e viver a tua melhor vida, que sempre me faziam revirar os olhos. Inês, o que estás a dizer exatamente? Perguntei, pousando a minha caneta e sentindo aquela necessidade familiar de engenheiro de entender a integridade estrutural do que estava a acontecer à minha vida. Estou a dizer que o Pedro sempre foi muito melhor em tudo, ele era capitão da equipa de futebol, tem esta confiança e carisma que faz toda a gente reparar nele quando entra numa sala, e estar com ele é elétrico e vivo de uma forma que tu e eu simplesmente não somos, disse ela, e podia ouvir a sua voz a ficar mais forte, mais convencida a cada palavra. És um bom homem, André, realmente és. Mas nunca vais conseguir comparar-te ao que o Pedro e eu tivemos, ao que ainda temos. Ele faz-me sentir como a pessoa mais importante do mundo, não apenas alguém que encaixa perfeitamente no teu plano de 5 anos. A ironia não me passou despercebida que ela estava a criticar o meu planeamento enquanto eu literalmente tinha um recibo de anel de noivado na minha carteira, mas mantive-me calado, deixando-a continuar esta execução de caráter que parecia assistir a uma demolição controlada de tudo o que tínhamos construído juntos. És seguro, mas aborrecido, André. Chegas a casa à mesma hora todos os dias, queres ver Netflix e cozinhar jantar e falar sobre reparações de canalização ou qualquer projeto em que estejas a trabalhar. E isso está bem para algumas pessoas, mas eu preciso de mais que isso, disse ela, a sua voz ganhando momentum como se tivesse estado a praticar este discurso. O Pedro acabou de voltar de Londres, onde estava a trabalhar nesta startup incrível, e tem todas estas histórias sobre festas de celebridades e negócios, e quando ele fala sobre o futuro, não é sobre contribuições para o fundo de pensões e taxas de hipoteca, é sobre realmente viver, sobre tomar riscos e perseguir sonhos. Encontrei-me a olhar para a fotografia moldurada na minha secretária de nós a fazer trilho no Monte da Lua no outono passado, ambos sorrindo e suados e felizes, e perguntando-me quando exatamente essa versão de nós se tinha tornado insuficiente para ela. Já mudei as minhas coisas, continuou ela, e percebi que isto não era uma conversa de todo, era uma notificação. Uma decisão unilateral sendo entregue com a cortesia de uma mensagem de texto de término mais o toque pessoal de ouvir a minha inadequação explicada em tempo real. A Catarina ajudou-me a tirar as minhas coisas enquanto estavas no trabalho hoje.
e deixei a tua chave no balcão da cozinha. A parte prática do meu cérebro imediatamente começou a catalogar o que isto significava: dividir o arrendamento, dividir os móveis que tínhamos comprado juntos, atualizar os meus contactos de emergência no trabalho, enquanto a parte emocional se sentia como se tivesse sido murrada por alguém em quem confiava completamente. 4 anos, Inês finalmente disse, a minha voz mais estável do que me sentia. 4 anos. E estás a acabar com isto com uma chamada telefônica porque o teu namorado do liceu voltou à cidade e de repente eu não sou suficientemente excitante. Não é sobre excitação, André, é sobre paixão, sobre sentir-se vivo com alguém em vez de apenas existir confortavelmente, respondeu ela, e podia imaginá-la andar de um lado para o outro no apartamento de qualquer amiga de onde estava a ligar, provavelmente gesticulando dramaticamente da forma como fazia quando tentava convencer-se tanto quanto a sua audiência. O Pedro e eu temos esta ligação que transcende o ordinário, esta química elétrica que faz tudo parecer possível, e não posso mais fingir que o que tu e eu temos é suficiente quando sei como o amor verdadeiro realmente se sente. As palavras acertaram exatamente onde ela pretendia, fazendo-me questionar não apenas a nossa relação mas toda a minha abordagem à vida, amor, e o que significava valer a pena escolher. Espero que entendas, disse ela, o seu tom suavizando ligeiramente, provavelmente percebendo que tinha sido particularmente brutal. Vais encontrar alguém que aprecie a tua estabilidade, e realmente desejo-te o melhor. Depois de ela desligar, fiquei sentado no meu escritório até a equipa de limpeza chegar, olhando para aquelas plantas e pensando sobre como podes projetar uma fundação perfeita, seguir todas as melhores práticas e protocolos de segurança, e ainda ver toda a estrutura colapsar porque calculaste mal a carga que foi desenhada para suportar. Podia ter-lhe ligado de volta, podia ter conduzido para onde quer que ela estivesse e exigido que falássemos sobre isto como adultos, podia ter apontado que o Pedro já a tinha abandonado uma vez quando oportunidades maiores chamaram de Londres, mas em vez disso fiz algo que aparentemente surpreendeu toda a gente que nos conhecia, aceitei a sua palavra. Quando cheguei a casa naquela noite e vi a minha chave sozinha no balcão da cozinha como um ponto final no fim de uma frase, não senti vontade de lutar por alguém que já tinha decidido que eu não valia a pena lutar. Espero que encontres tudo o que procuras com o Pedro. Enviei-lhe uma mensagem na manhã seguinte, a minha única resposta às 3 chamadas perdidas e 2 mensagens de voz que ela tinha deixado durante a noite. Mensagens que apaguei sem ouvir porque pensei que se ela tinha algo importante para dizer, tinha tido 4 anos para o dizer. No fim de semana seguinte, metodicamente fiz as malas das minhas coisas em caixas etiquetadas com a mesma caligrafia precisa que usava para relatórios de engenharia, levando apenas o que era claramente meu e deixando para trás os móveis que tínhamos comprado juntos, os eletrodomésticos da cozinha que tínhamos registrado no Natal passado, e as fotografias emolduradas de nós que de repente pareciam evidência de um crime que não sabia que estava a cometer. Encontrei um apartamento-estúdio no centro de Lisboa, um espaço limpo e eficiente num edifício de armazém convertido onde podia caminhar para o trabalho e não teria de conduzir por nenhum dos restaurantes ou cafés que se tinham tornado parte da nossa rotina. Antes de mudar a minha última caixa, passei pelo meu telefone e contas de redes sociais com a mesma abordagem sistemática que usaria para atualizar ficheiros de projeto após uma reunião com o cliente, bloqueando a Inês no Instagram, Facebook e LinkedIn. Não por raiva, mas pelo reconhecimento prático de que assistir alguém viver a tua vida de substituição não ia ajudar ninguém a curar. Quando os nossos amigos mútuos começaram a contactar com mensagens cuidadosamente formuladas perguntando o que tinha acontecido, dei a todos a mesma resposta. A Inês e eu decidimos seguir caminhos separados, e desejo-lhe nada além de felicidade. A consistência da minha resposta parecia frustrar pessoas que esperavam drama ou pelo menos alguns detalhes suculentos que pudessem dissecar durante bebidas no happy hour. Mas eu não ia falar mal de alguém por quem genuinamente me importava só porque ela tinha decidido que eu não era suficiente. O meu amigo João da Liga de Voleibol até pareceu desiludido quando não quis elaborar, dizendo: ela basicamente disse-te que és aborrecido e deixou-te pelo ex dela, não estás furioso. Qual é o sentido de estar furioso? Respondi, focando-me na cerveja nas minhas mãos em vez da expectativa nos seus olhos. Ela fez a sua escolha, e honestamente, se o Pedro a faz mais feliz do que eu conseguia, então talvez ela nos tenha feito um favor a ambos. A coisa estranha era que eu realmente o dizia a sério, não a parte sobre me fazer um favor, porque ter o coração despedaçado definitivamente não se sentia como uma gentileza, mas a parte sobre querer que ela fosse feliz. Se a Inês precisava de química elétrica e histórias de festas de celebridades e alguém que a fizesse sentir como o centro do universo,
então ela merecia ter isso, e eu merecia estar com alguém que não achava a minha presença estável tão excitante como ver tinta secar. O primeiro mês depois da Inês sair, atirei meu trabalho com o tipo de intensidade geralmente reservada para reparações de emergência durante a temporada de tempestades, oferecendo-me voluntário para todos os projetos de infraestrutura desafiantes que a cidade tinha nos livros e ficando até tarde para aperfeiçoar designs que já eram mais que adequados. Quando o Departamento de Transportes precisou de alguém para liderar a engenharia preliminar para uma nova extensão do metro ligando o centro de Lisboa ao aeroporto, levantei a mão antes que mais alguém pudesse falar, sabendo que a complexidade técnica e obstáculos regulamentares exigiriam um tipo de atenção focada que não deixava espaço para pensar em relações falhadas. Mas a verdadeira descoberta veio quando descobri escalada na Serra de Sintra, inicialmente apenas procurando uma atividade de fim de semana que me tirasse do meu apartamento-estúdio onde o silêncio se tinha tornado ensurdecedor, mas encontrando algo que exigia presença mental completa de uma forma que fazia tudo o resto desaparecer. Há algo profundamente terapêutico sobre estar pendurado a 40 metros do chão, confiando no teu equipamento e na tua técnica enquanto teu cérebro tem de desligar todas as preocupações exceto a próxima pegada, e comecei a ir 2 vezes por semana, depois 3, até estar a liderar rotas que teriam aterrorizado a versão de mim que se contentava com caminhadas no mercado. O desafio físico levou-me a juntar-me a uma liga recreativa de voleibol no centro. Em parte porque os meus amigos de escalada continuavam a convidar-me e em parte porque tinha percebido que a Inês não estava completamente errada sobre a minha vida social precisar de alguma expansão além de colegas de trabalho e Netflix. Jogos de terça e quinta à noite tornaram-se algo que realmente esperava. Rodeado de engenheiros e professores e pequenos empresários que não tinham ideia sobre os meus fracassos românticos recentes e pareciam apreciar o meu serviço confiável e trabalho de equipe estável sem precisar que eu fosse alguém além de exatamente quem eu era. Também comecei a ter aulas de francês na universidade comunitária segundas à noite, algo que tinha estado a pretender fazer há anos desde que metade do meu trabalho envolvia trabalhar com empreiteiros francófonos e membros da comunidade. Mas tinha sempre encontrado desculpas para adiar quando a Inês queria passar noites a planear viagens de fim de semana ou a ver programas de realidade sobre pessoas com problemas mais dramáticos que os nossos. Aprender uma nova língua aos 28 sentia como prova de que o meu cérebro não estava tão fixo nos seus hábitos como a Inês tinha implicado, e havia algo satisfatório sobre a progressão metódica de vocabulário básico para conversas reais com a minha instrutora, Senhora do Bois, que tinha paciência infinita para as minhas tentativas de pronúncia precisas como engenharia. A mudança mais significativa veio quando comecei a fazer voluntariado com o Habitat para a Humanidade nas manhãs de sábado, balançando martelos e instalando pladur para famílias que nunca tinham possuído casas antes, trabalhando ao lado de reformados estudantes universitários e outros voluntários que apareciam consistentemente não porque tinham de fazer mais porque queriam construir algo bom no mundo. Há uma satisfação particular em enquadrar paredes e instalar sistemas elétricos para pessoas que tinham estado a poupar e a esperar durante anos para ter um lugar que fosse verdadeiramente deles. E encontrei-me a esperar por essas manhãs cedo mais que qualquer encontro noturno que tinha tido com a Inês, provavelmente porque o trabalho se sentia propositado de uma forma que conversas de jantar sobre o drama dos colegas dela nunca tinham. Cada fim de semana, enquanto via famílias caminharem pelas suas casas quase completas pela primeira vez, medindo quartos e planeando onde os móveis iriam, percebi que estava a reconstruir a minha própria vida com a mesma atenção cuidadosa ao detalhe que trazia para construir as deles, colocando uma fundação que podia suportar qualquer coisa que viesse a seguir em vez de apenas esperar que a estrutura existente de alguma forma se mantivesse unida indefinidamente. 3 anos depois, mal reconhecia o homem que a Inês tinha dispensado como seguro e aborrecido, embora a transformação não tivesse acontecido durante a noite mas sim através da mesma abordagem metódica que trazia para tudo o resto, esforço consistente composto em resultados que surpreenderam até a mim. O projeto do metro que me tinha oferecido voluntário durante os meus dias mais escuros pós-término tinha evoluído para liderar o design para um corredor de trânsito principal ligando Lisboa a Cascais. Uma iniciativa de infraestrutura de 180 milhões de euros que me colocou em reuniões regulares com membros da Câmara Municipal e me valeu um artigo de destaque na revista Visão sobre planeamento urbano inovador. Quando o presidente da Câmara me agradeceu pessoalmente na cerimônia de início das obras, chamando ao projeto um modelo para desenvolvimento sustentável que outras cidades vão estudar durante décadas, senti uma satisfação silenciosa que não tinha nada a ver com impressionar mais alguém e tudo a ver com saber que tinha ajudado a construir algo que melhoraria as vidas diárias de milhares de pessoas.
A minha escalada tinha progredido daquelas primeiras rotas tentativas na Serra de Sintra para liderar expedições de fim de semana pelas faces mais técnicas da Rábida, guiando escaladores mais novos através dos mesmos desafios mentais e físicos que me tinham ajudado a reconstruir a minha confiança após a partida da Inês. Há algo profundo sobre fazer bela e alguém através da sua primeira escalada difícil, vê-los descobrir que são capazes de mais do que acreditavam possível. E tinha encontrado uma comunidade de pessoas aventureiras e sensatas que partilhavam a minha apreciação tanto por riscos calculados quanto por preparação meticulosa. As aulas de francês tinham compensado além das minhas expectativas mais selvagens. Não só estava fluente o suficiente para conduzir reuniões comunitárias inteiramente em francês, mas tinha começado a fazer voluntariado como tradutor para famílias imigrantes a navegar o processo de licenciamento da cidade, ajudando-as a entender códigos de construção e requisitos de zoneamento na sua própria língua. Senhora du Bois ainda me enviava artigos em francês sobre inovações de engenharia na África francófona, orgulhosa do seu antigo aluno que tinha passado de lutar com conjugações para ser destacado na cobertura da France 24 do projeto de trânsito. Tinha comprado uma moradia moderna em Cascais, no distrito artístico onde galerias e cafés tinham substituído lotes vazios. Um lugar de 3/4 com linhas limpas e janelas do chão ao teto que refletiam tanto a minha situação financeira melhorada quanto o meu sentido estético evoluído. A promoção para gestor de projeto sênior tinha vindo com um aumento salarial de 40%, mas mais importante, tinha me dado a confiança para começar a E&M consultoria aos fins de semana, especializando-me em desenvolvimento urbano sustentável para municípios menores que não podiam pagar as grandes empresas de engenharia. O meu primeiro cliente foi a Vila de Óbidos, onde tinha desenhado um sistema de conservação de água que reduziu o seu uso municipal em 30% enquanto realmente melhorava a confiabilidade do serviço. O tipo de solução elegante que provou que a Inês estava errada sobre a minha capacidade para inovação e tomar riscos. A validação real veio quando a revista Exame me nomeou para sua lista 30 abaixo de 30 de profissionais em ascensão, com um artigo que descrevia o meu trabalho como combinando excelência técnica com consciência ambiental para criar infraestrutura que serve tanto necessidades atuais quanto gerações futuras. A foto que usaram era da expedição de escalada da Rábida que tinha liderado para um exercício de team building com os meus clientes de consultoria, todos nós sorrindo e empoeirados após conseguir chegar ao cume da rota mais desafiante que tinha tentado, parecendo alguém que nunca tinha sido dito que era demasiado aborrecido para manter o interesse de uma mulher. Um engenheiro tímido e previsível que tinha sido deixado pelo seu rival do liceu tinha se tornado alguém que desenhava sistemas de trânsito durante o dia, liderava expedições de escalada aos fins de semana, conduzia reuniões de negócios em 3 línguas, e dirigia uma empresa de consultoria que estava reservada sólida até ao próximo ano fiscal, não porque tinha tentado tornar-me outra pessoa, mas porque finalmente tinha tido espaço para me tornar completamente eu próprio. Estava a sair do meu escritório no centro numa terça-feira à noite em outubro, mentalmente revendo a apresentação que daria à Câmara Municipal na manhã seguinte sobre a fase 2 do projeto de trânsito, quando avistei alguém sentado nos degraus de cimento do nosso edifício que parecia vagamente familiar mas completamente fora do lugar. À primeira vista, pensei que poderia ser uma pessoa sem abrigo que tinha encontrado abrigo no nicho, mas à medida que me aproximei, algo sobre a postura e a cor do cabelo fez os meus passos abrandarem, e depois parar completamente quando percebi que estava a olhar para Inês, embora uma versão dela que nunca tinha visto antes, desgrenhada e de olhos vazios, chorando silenciosamente nas suas mãos como se tivesse estado ali durante horas. Ela olhou para cima quando a minha sombra caiu sobre os degraus, e o reconhecimento nos seus olhos vermelhos foi imediatamente seguido por algo que parecia vergonha misturada com alívio desesperado, como se tivesse estado a esperar que eu aparecesse mas temendo o momento em que realmente acontecesse. André, disse ela, a sua voz rouca e mal acima de um sussurro, tenho estado à tua espera. A mulher que uma vez me tinha dispensado como aborrecido e previsível estava a usar roupas que pareciam ter sido dormidas, o seu cabelo geralmente perfeito sujo e pendurado sem vida à volta de uma cara que tinha perdido pelo menos 20 quilos, dando às suas maçãs do rosto uma aparência aguçada, quase esquelética que falava de estresse e má nutrição. Inês, o que estás aqui a fazer? Perguntei, ajustando a minha mala do portátil mais seguramente no meu ombro enquanto mantinha o que esperava ser uma distância segura, tanto física quanto emocionalmente. Como é que soubeste onde trabalho? Vi o artigo na revista Exame, disse ela, limpando o nariz com as costas da mão num gesto que era surpreendentemente infantil vindo de alguém que uma vez tinha estado tão preocupada com aparências.
sobre o teu projeto de trânsito e a empresa de consultoria, e eu só precisava de te ver. Ela respirou tremulamente e olhou para mim com olhos que continham 3 anos de arrependimento e algo que parecia perigosamente perto de desespero. O Pedro deixou-me, disse simplesmente, e depois as comportas abriram, palavras despejando-se entre soluços como se as tivesse estado a conter durante meses. Ele deixou-me há 6 meses, mas realmente ele destruiu tudo muito antes disso. Ele não era quem eu pensava que era, André, nem sequer perto. Encontrei-me a sentar nos degraus apesar de todos os instintos me dizerem para continuar a andar. Em parte porque Inês parecia que podia colapsar se eu saísse e em parte porque precisava de ouvir o que tinha acontecido à mulher confiante que tinha estado tão certa de que o Pedro representava tudo que eu nunca poderia ser. Ele começou a mudar logo depois de voltarmos a ficar juntos, continuou ela, a sua voz ganhando força à medida que começou o que parecia uma confissão que tinha estado a praticar. No início eram pequenas coisas, ele não gostava dos meus amigos, disse que me estavam a impedir de me tornar a pessoa que eu podia ser com ele, e pareceu romântico, como se ele visse potencial em mim que outras pessoas perderam. Ela riu amargamente, um som que não tinha alegria nenhuma. Em 6 meses, tinha parado de falar com a Catarina, parado de ir ao clube do livro em que estive durante 2 anos, parado de fazer qualquer coisa que não envolvesse o Pedro ou a sua aprovação. O quadro que ela pintou era devastador na sua familiaridade, manipulação emocional clássica disfarçada como devoção, isolamento disfarçado como atenção exclusiva, controle apresentado como cuidado. Ele convenceu-me a deixar o meu trabalho de design gráfico porque disse que estava abaixo de mim, que eu devia focar-me em construir a nossa vida juntos enquanto ele tratava das finanças, disse ela, olhando para as suas mãos como se não conseguisse acreditar na sua própria estupidez. Exceto que não havia finanças para tratar todas aquelas histórias sobre a sua startup bem-sucedida em Londres, as ligações com celebridades, os negócios, era tudo mentiras, André. Ele estava a viver de cartões de crédito e charme, saltando de sofá em sofá e fazendo soar como aventura. Senti uma mistura de vindicação e tristeza genuína enquanto ela descrevia como Pedro tinha gradualmente tomado o controle da sua conta bancária, dos seus cartões de crédito, até do seu carro, tudo sob o pretexto de gerir os seus recursos mais eficientemente, enquanto ele perseguia vários esquemas de enriquecimento rápido que nunca se materializaram em rendimento real. A traição começou cedo, mas eu não queria ver, disse ela, a sua voz baixando para quase um sussurro. Outras mulheres enviavam mensagens para o seu telefone quando eu estava ali mesmo, e ele dizia que eram contactos de negócios ou amigas antigas, e eu acreditava nele porque queria acreditar nele. Ela olhou para mim com olhos que continham uma consciência dolorosa da sua própria vontade de ser enganada. Descobri sobre todas elas eventualmente, a Sandra do seu ginásio, a empregada de bar naquele lugar na Rua Augusta, até a minha antiga colega Joana que ele conheceu na festa de Natal da minha empresa, e quando o confrontei, ele disse que era culpa minha por ser aborrecida e carente não lhe dar o espaço que ele precisava para ser bem-sucedido. O golpe final tinha chegado quando Pedro simplesmente desapareceu numa manhã, levando seu carro, os seus cartões de crédito, e os últimos 3.000 euros da sua conta poupança, deixando para trás apenas uma nota que dizia que tinha encontrado alguém que entendia a sua visão, e não podia ser arrastado para baixo pela negatividade mais. Perdi o meu apartamento porque não conseguia pagar a renda sem o seu rendimento, que acontece que era maioritariamente o meu rendimento de qualquer forma, e tive de me mudar de volta para a casa dos meus pais em Amadora, disse ela, as palavras saindo como dor física. Tenho 31 anos, André, a viver no meu quarto de infância, a trabalhar part-time numa cafetaria porque as minhas referências do meu antigo trabalho são inúteis depois de 3 anos, e mal consigo passar um dia sem ter ataques de pânico sobre como destruir completamente a minha vida. A ironia era tão aguda que quase parecia cruel. O homem que ela tinha alegado ser muito melhor em todos os sentidos tinha sistematicamente desmontado tudo que era bom na sua vida enquanto eu, o plano de reserva supostamente inadequado, tinha construído algo extraordinário a partir da fundação daquela rejeição. Sentamo-nos em silêncio durante vários minutos enquanto a Inês se recompunha, limpando a cara com lenços de papel de um pacote de viagem que tirou da sua mala, e encontrei-me a estudar esta versão partida de alguém que uma vez tinha planeado casar, tentando reconciliar a mulher confiante que me tinha dispensado tão cruelmente com a pessoa frágil sentada ao meu lado nestes degraus de cimento. Quando ela finalmente olhou para mim outra vez, havia algo diferente nos seus olhos, não apenas arrependimento, mas um desespero calculista que me fez instintivamente inclinar-me para trás, reconhecendo o olhar de alguém prestes a pedir algo que não tinha direito a solicitar.
André, sei que não tenho absolutamente direito nenhum de dizer isto depois do que te fiz, mas preciso de te perguntar uma coisa, começou ela, a sua voz estabilizando à medida que mudou para o que parecia um discurso ensaiado. Achas que há alguma possibilidade, alguma hipótese, de podermos tentar outra vez? A pergunta pairou no ar da noite como sóis, e senti um impulso familiar de engenheiro para analisar a integridade estrutural do que ela estava a propor, examinando de todos os ângulos antes de determinar se podia suportar algum peso. Inês, o que estás exatamente a pedir-me? Disse cuidadosamente, observando a sua cara passar por esperança, desespero e algo que parecia pensamento estratégico. Estou a perguntar se ainda me amas, disse ela, estendendo a mão como se fosse tocar no meu braço antes de aparentemente repensar. Porque eu nunca parei de te amar, André, estava apenas confusa e estúpida e pensei que queria outra coisa, mas estes 3 anos ensinaram-me que estabilidade e bondade importam muito mais que excitação e paixão. Ela estava a ganhar momentum agora, como um discurso de vendas que tinha estado a aperfeiçoar, e reconhecia a mesma energia persuasiva que uma vez tinha usado para me convencer a gastar 200 euros em bilhetes de concerto para bandas que nunca tinha ouvido. Cometi o maior erro da minha vida quando te deixei, e arrependi-me todos os dias desde então, continuou ela, lágrimas começando de novo, mas de alguma forma parecendo mais performativas que a dor crua que tinha mostrado antes. Sei agora como o amor verdadeiro é. Não são fogos de artifício e drama, é alguém que aparece todos os dias, que constrói algo sólido e duradouro, que te trata com respeito mesmo quando as coisas ficam difíceis. As palavras soavam bem, mas não conseguia livrar-me da sensação de que ela estava a descrever o pacote de benefícios de uma relação em vez de sentimentos reais por mim como pessoa. Tenho estado a seguir a tua carreira online, e André, estou tão impressionada com o que conseguiste, disse ela, a sua voz tomando uma qualidade quase sem fôlego. O projeto de trânsito, a empresa de consultoria, aquele artigo chamando-te um dos líderes em ascensão de Lisboa, tornaste tudo o que sempre soube que podias ser, e sinto-me uma idiota por não o ter visto antes. Ali estava, a confirmação de que ela tinha estado a pesquisar a minha vida, a calcular o meu valor, a determinar se me tinha tornado suficientemente bem-sucedido para merecer o seu interesse renovado. Continuo a pensar em todos os bons momentos que tivemos juntos, continuou ela, aparentemente interpretando meu silêncio como encorajamento. Lembras-te do nosso primeiro apartamento? Como cozinhávamos jantar juntos todos os domingos e planeávamos a nossa semana? Lembras-te daquela viagem a Sintra onde ficamos presos pela neve e simplesmente falamos durante horas sobre tudo o que queríamos construir juntos? Ela estava a escolher memórias como um agente imobiliário destacando as melhores características de uma propriedade enquanto ignorava os problemas estruturais. E encontrei-me a pensar se ela se tinha esquecido de todas as vezes que se tinha queixado daquelas mesmas noites tranquilas de domingo serem aborrecidas. Podíamos ter tudo isso outra vez, mas melhor, disse ela, inclinando-se mais perto com a intensidade de alguém fazendo um argumento final a um júri. Somos ambos mais velhos agora, mais sábios, sabemos o que realmente importa, podíamos construir algo incrível juntos, André, algo ainda mais forte que o que tínhamos antes. Vi a sua cara enquanto falava, vendo não a mulher que uma vez tinha amado, mas alguém desesperadamente tentando negociar numa ligação que tinha morrido há 3 anos, e percebi que a Inês ainda era a mesma pessoa que me tinha deixado, apenas tinha aprendido a enquadrar o seu interesse próprio em termos mais palatáveis. Cresceste tanto. Tornaste-te tão bem-sucedido e confiante, continuou ela, aparentemente confundindo meu silêncio analítico com consideração. E eu aprendi o que significa perder algo precioso, entender o valor de um homem que realmente aparece e constrói algo real em vez de apenas fazer promessas que nunca cumpre. A última parte saiu com uma amargura que estava claramente direcionada ao Pedro, e entendi que isto não era realmente sobre me querer de volta, era sobre precisar de alguém para resgatar das consequências das suas próprias escolhas. E eu era o candidato mais conveniente que tinha provado ser capaz de fornecer a estabilidade que agora desesperadamente precisava. Ouvi tudo o que a Inês disse com a mesma atenção cuidadosa que daria a um cliente explicando as suas necessidades de infraestrutura, reconhecendo a dor genuína por trás das suas palavras, enquanto também ouvia o cálculo estratégico que fazia isto parecer menos uma tentativa de reconciliação e mais uma proposta de negócios disfarçada como romance. Quando ela finalmente terminou de falar e olhou para mim com esperança desesperada, respirei fundo e tirei da carteira um dos meus cartões de visita, escrevendo algo no verso antes de lhe entregar. Inês, posso ver que estás a passar por algo incrivelmente difícil,
E sinto genuinamente muito que o Pedro tenha resultado ser alguém que te magoaria assim, disse, vendo a sua cara cair ligeiramente quando percebeu que isto não estava a ir na direção que esperava. O nome no verso é Doutora Sara Martins, é uma terapeuta que me ajudou a trabalhar através de alguns momentos difíceis depois de terminarmos, e ela tem uma escala móvel para pessoas que estão com dificuldades financeiras. Ela olhou para o cartão como se fosse uma carta de rejeição, que de certa forma era, embora esperasse que eventualmente pudesse vê-lo como algo mais construtivo. André, não estou a pedir recomendações de terapia, disse ela, a sua voz ganhando uma ponta de frustração. Estou a perguntar se ainda me amas, se há alguma hipótese de reconstruirmos o que tínhamos. A diretidão da pergunta merecia uma resposta igualmente direta, mesmo que pudesse ver que não era o que ela queria ouvir. Não, Inês, já não te amo, disse tão gentilmente quanto conseguia. Não há muito tempo, e honestamente, não sou a mesma pessoa que deixaste há 3 anos, e tu também não és a mesma pessoa por quem estava apaixonado naquela altura. Via processar esta informação, a sua cara passando por negação, raiva, e o que parecia choque genuíno que eu não estava imediatamente grato pelo seu regresso. O homem a quem estás a pedir para te aceitar de volta já não existe, continuei, levantando-me e ajustando a minha mala do portátil. E a mulher que eu amava não teria precisado de perder tudo antes de reconhecer que estabilidade e bondade têm valor, ela teria apreciado essas qualidades desde o início. Não havia raiva na minha voz, nenhum desejo de a magoar mais, apenas a confiança silenciosa que vem de finalmente entender o teu próprio valor e recusar aceitar menos do que mereces. Inês, precisas de te focar em reconstruir a tua própria vida em vez de tentar reclamar um passado que honestamente não era tão bom como te estás a lembrar, disse, tirando as chaves do carro do bolso. Encontre uma boa terapeuta, talvez considere alguns programas de formação profissional para voltar ao design gráfico. Trabalhe em entender por que estavas disposta a desistir de tudo por alguém que te tratou mal, mas não faças nada disso por mim ou porque pensas que me vai reconquistar. Ela olhou para mim com lágrimas a escorrer pela cara. E pela primeira vez na nossa conversa, elas pareciam completamente genuínas em vez de estratégicas. Realmente amava-te, André disse silenciosamente. Sei isso agora. Acredito em ti, respondi, e dizia-o a sério. Mas o amor não é apenas um sentimento, Inês, é uma escolha que fazes todos os dias sobre como tratar alguém, e há 3 anos escolheste tratar-me como se eu não fosse suficientemente bom para ti. Comecei a andar em direção à garagem, depois parei e virei-me uma última vez. Espero que encontres o que quer que estejas realmente à procura, e espero que aprendas a valorizar as coisas certas antes de o encontrares. Enquanto caminhava para o meu carro, senti algo que não tinha esperado, não vindicação ou satisfação, mas gratidão genuína pela experiência dolorosa que me tinha forçado a tornar-me a pessoa que estava destinado a ser. Atrás de mim, a Inês permaneceu nos degraus, finalmente entendendo a magnitude do que tinha perdido, não apenas em termos do meu sucesso ou estabilidade, mas em termos de perder alguém que genuinamente a tinha amado e que ela tinha deitado fora por uma fantasia que se tinha tornado um pesadelo. O engenheiro em mim apreciou a simetria de tudo. Há 3 anos, ela tinha rejeitado a fundação que oferecia pela excitação de algo mais vistoso e menos estável, e agora estava a descobrir que fundações fortes não são aborrecidas, são essenciais. E uma vez que as danificas além da reparação, não pode simplesmente decidir reconstruir no mesmo terreno e esperar os mesmos resultados.